época, vamos tentar fazer esse resgate aí na memória. Nossa. Vamos lá então, começando com o Júlio César e Alisson. Giovanna Kiel, abre pra nós. Não, 2 bem questionados, né? Pela torcida. Exageradamente questionados É. e cornetados. Bem questionado, mas eu prefiro o Alisson. Vou de Alisson. Você vai com a... Alguém discorda da Giovanna, porque daí... Cara, O Júlio tava onde em 2004? Vocês lembram? ele estava saindo do Flamengo, não sei se estava no Kiev, já contratado pela Inter, precisava checar, mas eu acho que ele tinha acabado de sair do Flamengo e estava naquele interregno entre se aproveitado na Inter e no Kiev ou Verona. Eu acho que é isso. Confesso que eu tinha 12 anos de idade. né? E essa Copa América eu comentei, não lá, mas comentei daqui. E eu Foi vou a 10ª que você dizer... comentou, né? Puta, mas é uma boa pergunta, precisa fazer. Não, a primeira que eu comentei foi em É 91. isso aí que você falou, tá, ô, Mauro? Ele tava. joga 2004 pelo Flamengo indo pro Kiev. Exato. Então, assim, eu agora vou fazer um voto que não é exatamente o critério, tá? Quem que eu escolheria? Eu ainda escolheria... O Júlio César, para mim, foi o melhor goleiro do mundo em 2010, apesar das falhas no segundo tempo contra a Holanda. E o Alisson foi o melhor goleiro de 2019, né? Fundamental para o Liverpool ser hexa. Eu vou dizer que o Alisson, para mim, errou menos que o Júlio César. Alisson. Uma pouca coisa. Vambora. 3x0 ou 2x1 pra dar aquela Não, tem que ser moral? 2x1, eles não merecem um 3x0. Ah, não dos cara, lados. assim, eu vou ser muito sincero. Gosto eu não me demais dos recordo dois, do tá? Júlio César de 2004. De 2004, né? Mas, assim, em Passava termos o jogo na históricos, maternidade? era um cara que, né, tinha um peso muito grande ali, tava partindo pra Europa. Então, merece, evidentemente. Talvez um ali elogio, você mas o se Alisson- colocar a melhor temporada do Júlio César e melhor temporada do Alisson, eu fico na dúvida, viu? Em 2010 o Júlio foi... É absurdo, cara. É O que Júlio César em lamentavelmente, 2010 é uma loucura. na Copa, pra mim, o Júlio foi mais determinante do que aquelas coisas que o Ricardo, as bobagens que o Ricardinho fala a respeito do Alisson em Copas do Mundo. Tá? Bom, Brasil atual então 1x0, Alisson. Vamos pra lateral direita, Maicon e Danilo. Maicon. E aí, o Mauro Betti? Maicon, Pô, o Maicon era monstro. absurdo, né? E E fora o aí nosso veio um pouco de companheiro. lembrança também, né? E talvez o auge Engraçado, dele, né? Aí puxa um pouco de lembrança Sim. na minha Talvez ali concepção. em 2004 o Maicon momento... voando, cara. E eu vou. E não é exatamente torneio, mas no começo do ano teve o pré-olímpico, tá? Ele faz um gol contra o Chile, que é um dos gols mais lindos da história da seleção brasileira. Ele dribla os 200, o Maicon. Sim, ele tinha uma força física ali muito E perdão, interessante. Ele né? flutuava na lateral, Eu não- fácil. Eu não vou citar em que rádio, mas sai o gol, né? O pessoal entubando, né? Oktoberfest, né? Que a gente não tava lá no... Acho que era no Chile mesmo, sei lá onde é que era o pré-olímpico. Aí ele dribla todo mundo, ele dribla uns 5 ou 6 faz um Sim. golaço e tal. E aquele gol tão lindo, o que faz a direção de imagens da Conmebol? Repete não só os lances por todos os ângulos, diria o Odinei, mas repete o lance em velocidade normal, a câmera de cima, aquela normal. Né? Aí tá o narrador, faz aquela festa, passa pro repórter, o repórter passa pro comentarista, volta pro narrador. É o Brasil, golaço, não sei o que lá vai o Michael de novo, que jogada, igualzinha, sensacional! Aí ele travou quando ele reparou que era o Era o replay. replay. Aí ele joga pro comentarista, que coisa, hein? Aí o Nossa comentarista Senhora. fica... Não, mas Que acontece coisa mesmo. você fica narra. desligado. Pô, e a gente adora o Michael, nosso parceiro aqui. Pô, mas nem o Pelé faria 2 minutos depois da minha. A mesma coisa, né? 1x0 Maicon. Vai de Maicon também, ô Fragoso? Vou de Michael nessa. Acho que o Danilo meu Deus. brilhante, mas eu tenho um quê nostálgico também aí com o Michael em termos, principalmente ofensivos, tá? É. Eu acho que essa questão ofensiva, ela pega um pouco também no coração na hora de você escolher o cara. E por isso eu vou votar no Michael. É isso? Defensivamente eu prefiro o Danilo. É melhor mesmo. Mas o o pacote Maicon, ele tem mais recurso, né? Mais completo mesmo. Mais. Empate então, hein? Aí, ó. Luizão e Marquinhos. Benfica, Cruzeiro, Ele tinha saído do Cruzeiro pro Benfica, cara. partindo no caminho. 2003 o Cruzeiro, Ele né, é fundamental e arrebentou. ele também, né? Bom baita de um zagueiro. Ó, olha, o momento do Marquinhos, eu acho o Marquinhos mais completo, tá? Inclusive por ser mais versátil, né? Pode ser lateral, pode ser volante e tal. Eu acho o Marquinhos pela carreira. Mas o momento do Luizão era melhor e o Marquinhos não tá no melhor momento. Por isso meu voto nesse pacote é pelo Luizão. Ele tava no Benfica Grande já, figura né? também. E aí, o Giovanna Kiel? Esse exercício é bem difícil, porque a gente tem que pensar na época, né? E o Marquinhos talvez tenha vivido, depois que ele foi para a Europa, a sua pior temporada no Essa agora, PSG. né? Aqui ele foi mais questionado. Sim. É que o Beraldo roubou a cena depois, né? No finalzinho ali. Bem, Falando em relação até o Alisson, né? Na comparação ali com o Júlio César, se pegar talvez a melhor temporada do Marquinhos, eu acho que ele é superior que a do Luizão, mas na época, talvez não. Não, ele tava voando o Luizão mesmo.
Sim, Uma baita zagueiro pra na história, época, maravilhoso. o momento que a gente está analisando é o Luizão. Luizão Fragoso. Eu vou no Luizão também. Entendi. Embora 3x0 é muito, tá? Mas assim, eu acho que é justo. 2x1, hein? Vamos pro próximo. Tá. Nossa, a gente tá falando, pra mim, um dos maiores que eu vi jogar, tá? Juan. Olha, o que ele jogou na Copa América, na Copa América ele jogou no campeonato de infância, o que ele vai jogar daqui a 15 anos, o Juan, não gosta do Gabriel Magalhães, mas o Juan é isso mesmo, um dos maiores zagueiros da história do Flamengo, da Roma, da seleção Muito brasileira. bravo, cara, muito Juan é um bravo. monstro. O Juan monstro era... sagrado. E um tá Eles estão machucado, juntos, né? Tá machucado. Vamos tentar trazer pelo que Não, ele fez eu não nessa tô última criticando a produção, temporada. tô criticando a convocação mesmo. Porque É? até agora falaram que ia voltar, não voltou e ninguém sabe a situação real. Nós colocamos aí ele como o titular, entre aspas, dessa seleção atual, porque era praticamente Sim, ele o era a desenho que o escolha do Dorival Júnior Dorival, vinha provável. fazendo. Né? Obviamente a gente ideal, não né? sabe a questão física, Agora- mas pelo menos a minha expectativa é de vê-lo contra a Croácia, contra a Costa Rica. Bem, Você brinca que já te falei, que tem histórias parecidas. Isso é paralelamente, Aldair e Juan, quem vocês preferem? Aldair, mais velho, Aldair do Tetra, né? Aí eu sou Aldair, mas... ai, Mauro, esse exercício é prefiro os muito dois. difícil pra mim. Porque Pra mim é muito mais Pra mim é complicado. Não, assim. não, claro, vocês eram... É Talvez porque não. saber da Vocês história é não diferente nasceram, de né? viver a história. Vocês não tinham Exato. nascido. E eu mesmo. sigo essa linha, né? Inclusive já me perguntaram pra você quem é o melhor jogador de todos os tempos. Eu falo que é o Messi porque eu vivi Sim, muito perfeito, isso. e justíssimo, claro. Pô, eu sei o que o Pelé fez, mas eu carrego comigo isso. Eu tenho que falar Mas aquilo essa que eu vi. comparação também tem muito a ver com o desenvolvimento do futebol. O futebol era outro. Também. Eu acho bem complicado. Enfim, Juan, né? 3x0, Ah, né? não. mas pra O zagueiro Juan é mesmo. loucura. 3x1. 3x0 contra o Magalhães. Não, ô, não, é produção. Juan, Antes que Juan. você me cornete, tá? Pra não Tô de dizer olho, famosa- Ricardo Siqueira. Não, é que Thiago Silva e Juan. Gosto Por muito que, que a de gente... Silva. Bom, Cara, Thiago Silva e Juan é Produção duro de intro- também. A produção trocou o Felipe Melo, mas não é no... Esquece! Vai. Gustavo Neri e o Wendel. Olha, era o melhor momento do Gustavo Neri. Tá, eu tava no São Paulo. Eu tava no São Paulo ainda, tava. Não, São Paulo. Eu vou de Gustavo. Ele Cara, vai mas pra essa fora e tem- depois volta pro Corinthians, né? essa temporada do Na Wendel Alemanha, foi muito boa. Gustavo Neri. Eu não sei porquê, isso aqui eu lembro. A gente quando é criança e tal, a gente tem algumas coisas que a gente coloca na cabeça e não esquece. Gostava desse Cara, número no peito. Em algum momento eu achei que ele seria o melhor jogador do mundo, o Gustavo Neri. Eu não sei se foi algum jogo contra o Palmeiras que eu É que ele tinha muita assisti, qualidade que ele ofensiva, destruiu. Esse cara vai ser o melhor do mundo. Ele Ele é tinha muita muito qualidade bom de bola. ofensiva, né? E provavelmente foi nessa época Não, aí, e foi viu? nessa época que o Lúcio dizia que era o terceiro melhor lateral do mundo. Quer dizer, Pode era uma ser. época que o pessoal tá meio Não, tá, pode ser. empolgado com os laterais e alas brasileiros. Gente, quando eu falei isso eu devia ter 10 anos, tá? Então calma, E você aí tá ele maluco jogava. e tal. O Calma. Gustavo, só um detalhe, o Gustavo, o auge dele era como ala no São Paulo. São Paulo desde o Cuca em 2004 exatamente Sim, jogava muito como ala ofensivo. e tal. Eu gostava bastante E o Wendel dele. mais lateral, né? E o Gustavo sempre foi melhor de ala do que lateral, embora o Gustavo Neri tenha jogado como zagueiro pela esquerda ou quarto zagueiro, como se falava na minha época, tá? Você vai de Gustavo Neri. Eu vou Gustavo Neri mais completo. Jogando aqui, ó. Temporada do Wendel é fantástica também, tá? E acho que Vai, defensivamente bem o Wendel faz um trabalho melhor, mas é aquele jogador que muitas vezes tem uma participação silenciosa, né? O Gustavo Neri já começava a aparecer mais ali, principalmente na parte ofensiva. E só um detalhe, o reserva do Gustavo Neri no São Paulo era o Fábio Santos, e logo depois o Gustavo Neri sairia e viria o Júnior. Ou seja, você que tem sofrido como São Paulino nos Nossa últimos tempos na lateral esquerda, olha que você Nossa tinha Senhora, no verdade. banco, Fábio Santos, por exemplo. E aí, Gi? Pode Gustavo. Gustavo? Vai ser 3x0? Na redação a gente conversava e assim, o Gustavo Neri, a gente vai lembrando um pouco mais, né? Como a gente disse, nós éramos muito jovens nessa época, né? E realmente o Gustavo Neri, é o tal negócio, 2004 do Gustavo Neri, eu não lembro. Não, Mas excelente me alertaram mesmo, que foi excelente, fantástico. foi Agora, fantástico. era um jogador que realmente inspirava muito nas questões ofensivas, cuidados gigantescos dos O adversários. problema é só quando ele é apresentado no Corinthians, quando ele chama o Corinthians de... Estou muito feliz de estar aqui no Corinthians Futebol Clube. Depois, E- Esporte Clube, né? Não, depois foi o Eu vou Amoroso de falou. Gustavo O Neri. Amoroso falou Sociedade Esportiva Corinthians. E quando ele falou, é porque eu liguei para ele, Amoroso, eu falei, cara, eu tinha acabado de chegar, eu não tinha dormido no avião, e na Itália é verdade, na Itália é quase tudo é Società. E me veio, e quando eu falei, sabe quando ele falou, eu queria pegar as sílabas de volta para jogar na boca, mas já foi. E quando foi falar o Gustavo Neri falou Corinthians Futebol Clube, tinha um repórter, que eu não vou falar, que era o Vitor Guedes, estava na primeira fila, ele pegou e fez assim, corintiano, fechou o caderninho, levantou e foi embora da coletiva.
Se fosse o Arana, daria mesmo assim o Gustavo Neri? Arana, Mesmo Gustavo assim. Neri. Gustavo Neri e É até Arana. interessante, eles são mais parecidos, né? Também daria, mesmo assim. Eu O gosto Arana é muito. muito bola, O Arana é bola, viu, cara? Ofensivamente bola. eu prefiro E o Arana ao assim- Gustavo Neri, mas o Gustavo Neri marca melhor. Então seria É Gustavo duro ver Neri. uma temporada ruim do Arana, hein? É, ele é muito bom, o Arana. Eu achei muito ele bom é muito, também. muito bom, muito bom. Vamos Teria mais pro jogo. próximo, então. Kleber San e Bruno Guimarães. Cleberson 2004. Tava no United. Tava no United, ele já. O Cleberson brilhante em 2002 e em 2001 campeão brasileiro. Eu vou de Bruno Guimarães. Bruno Guimarães nessa. É, Guimarães. Não é super valorizado o Bruno Guimarães? Tô perguntando. Não, tá? não, o Não, Cleberson eu tô talvez. perguntando, porque eu Eu gosto, gosto muito. muito. Eu do gosto do Guimarães. Cleberson, mas. E lá fora também ele é visto assim como um deus, né? Eu gosto demais do Cleberson, mas assim, o Cleberson em 2010, cara. Acho que nem ele falou, Cleberson, onde você estava na Copa de 2010? Ah, tava pescando. Não, você estava na Copa. Nem ele lembra que ele foi pra Copa. Bom, Eu gosto do Cleberson. Eu acho o Bruno Guimarães mais completo. Tá completo, mais jogador. Bruno Guimarães. vamos O Cleberson jogou pro... demais. Ah, e os dois saíram do CAP, né? Sim. Cap. Sim. E o Cleberson do PSTC. Um era do o Bruno Atlético, Guimarães o outro veio do do- Audax pro... É, mas digo assim, estavam antes Não, de sim, serem sim, transferidos. sim, sim. Cada um com uma grafia É provável. diferente da Deu Bruno Guimarães, produção, Bruno Guimarães. Boa. Então Quanto vamos tá o lá, placar? 4-2, hein? Renato e Douglas Luiz. Renato. E aí poderia ser o João Gomes também, mas aí a nossa produção, a gente quebrou a cabeça e falou, acho que a tendência que seja essa, a seleção. Eu sou titular muito com o fã do Douglas Renato, Luiz. cara. Eu Renato gosto, jogava muito eu bola. gosto Muito fã, demais dos dois, velho. Muito fã. Mas O Douglas realmente bola pra caramba, mas o Renato. É, O Renato, ele começou como 10, com 15 anos no Guarani. Eu tive até a felicidade de fazer a estreia dele como eu tô, velho. Pelo Guarani, contra o Santos no caraca, Brinco. é loucura. É loucura. Em 2004 a gente tava olhando, se não me engano, inclusive o Renato faz uma temporada já titularaço. Primeiro ano dele de Sevilha, ele é E titularaço. aquela do coisa de não Sevilha. receber nem cartão amarelo, cara. O Renato, pra mim, é mais completo. Eu adoro o Douglas Luiz, mas o Renato é mais completo. Eu vou de Renato. Renato, vai de Renatinho? Pra gosto também? Joga de terno. É. Tem gente que fala que o de terno é que tá morto, né? Tá tem gente que morto fala ou tem problema na mobilidade. Eu não gosto dessa expressão. Embora eu tenha lançado um livro... Mas não dá pra entender a expressão, Não Mauro. dá, eu acabei de lançar meu último livro, é Jogando de Terno Joga de com o Fábio terno. Melo. Mas Joga eu de não terno, gosto tá dessa falando expressão. que o cara Eu joga sei, mas eu futebol não elegante, liso. né? Opa! Eu não gosto. Quase que foi. eu não gosto. Você já me viu de terno? Quem disse que eu sou elegante de terno? Pergunta pro Fofolete. O Silvinho tá elegantíssimo de terno. E é o você, Fábio Melo. Giovana, vai de Renato também? Ah, eu vou dar um voto pro Douglas pra É, pra não 2x1. ficar muita coisa. Eu acho que também. Gosto muito do é Douglas bem- Luiz também. o Renato tá à frente, mas acho que 3x0 é muito. Então, É. 6-2 é isso? Nossa, Lembrando que a seleção reserva Era a está seleção ganhando B da em seleção titular 2004. de hoje, tá? sim. Seleção B, seleção do jeito que vocês quiserem. No nosso Aí- enfrentamento deu Edu Gaspar e Paquetá, hein? Olha, É, o olha. Eu não Paquetá, acho, não. vamos considerar a temporada do Paquetá ou esses dois últimos jogos? Porque esses dois últimos jogos Já eu não foram ganho de ruins, ninguém, né? viu? É, a temporada, né? Lembrando que começava a temporada dos Invincibles do Arsenal, né? Começava logo depois, né? Daquele time invicto, evidentemente, do Arsenal, com o Edu Gaspar. O Paquetá é mais versátil do que o Edu Gaspar. E eu vou votar no Paquetá. Adoro o Edu, inclusive como figura e tal. Até muito suspeito para falar do Edu. Mas eu vou ficar com o Paquetá mais versátil, mas como destacou a Gil. Nos últimos 2 jogos não foram legais, não. E aí? É um cara campeão do mundo pelo Corinthians. Ele tem uma história brilhante, o Edu. É, Inclusive como dirigente. mas acho que pela temporada eu vou de Paquetá. 3-0? Eu segurei e deixei a Gil falar, porque eu achei que a Gil ia cair para do Gaspar e eu ia definir, mas é isso, Paquetá. 3-0? É muito também 3x0, mas aqui não é benemerência, né? Bom, vamos pro próximo. Pior hein? jogador Edu Gaspar. Tem comparação? Primeiro- Embora o Rodrigo seja um absurdo. Cara, assim, são funções diferentes, né? Bem diferente. Não, funções, São características muito diferentes. Né? Características muito Os dois diferentes. são com a 10, inclusive. Mas Alex jogou no Real Madrid. Azar do Real Madrid. Eu não consigo, eu adoro os dois. Inclusive eu jogaria o Rodrigo pro lado, o Alex por dentro. Eu não consigo votar contra o Alex. Ainda mais depois do melhor ano da carreira dele, que foi É pelo muito Cruzeiro. difícil fazer esse exercício porque é difícil descolar o depois do que o cara faz, entendeu? O Alex jogou Difícil. demais. Dito isso é Alex, mas eu continuo na Rodrigo minha é demais. tese de que o Rodrigo é pouco valorizado. Perfeitamente, exatamente. E o Alex, em momentos da carreira, também.
Hoje, talvez o Alex seja mais valorizado do que era na carreira, inclusive no Palmeiras, aquela Pode bobagem ser. de era Alex Acho que isso vai Sotan, que acontecer com o dormia. Rodrigo também, viu? É muito provável, muito Talvez provável. seja a maior semelhança provável. entre os dois nesse É, momento. exato. Né? Eles mereciam muito mais Mereciam holofote mais na holofotes, carreira. né? Dito isso, Alex 10. Jogar bola? Puta que pariu. Como diz o Zico, o melhor jogador que ele treinou. O Zico não treinou todo mundo. É mas insano que o Alex jogava de O bola, Zico cara. falou, tá falado. Bom, estamos tomando um pau então, né? Bem, Pro Alex, que tinha uma questão um pouquinho mais lenta, é sono. Para quem olha de outra forma, tem um tal jogador aí histórico do futebol mundial que não era a categoria. Não é sono, né? eu jogar de terno, né? Ó, ainda bem que o Bruno Formiga não tá no programa, senão ele ia falar, vocês são saudosistas, estão. Não, Talvez eu seja. eu tenho saudade, eu não sou saudosista. Luiz Fabiano e Rafinha é o nosso próximo embate aí. Também jogariam juntos, né? São funções diferentes, mas o enfrentamento dá isso. Um é um jogador do drible por fora, o outro é o jogador do Outro é gol, 9, centroavante, É finalizador. ponto, outro é 9. Lembrando pra galera, esses enfrentamentos acabaram acontecendo aí por conta Claro, da ajuste maneira que os tático, times né? jogavam, né? A seleção brasileira jogou com 2 atacantes em 2004, agora a gente tem 3, enfim. Aí a gente foi tentando remanejar ali as posições dos enfrentamentos. E aí, Luiz Fabiano e Rafinha? Média de gols do Luiz Fabiano é uma loucura. Mas aí a gente não tá falando disso. Esqueci. Não estamos falando disso, né? Estamos falando do Não, Luiz é Fabiano difícil, 2004. Luiz até Fabiano pelos jogadores 2004 diferentes. assim, ele vai Voando pro no São Porto Paulo. no meio do Isso. ano. Tinha sido semifinalista Mas de ele já faz- Libertadores ele já pelo São faz- Paulo. Mas ele mete, a gente viu isso, né? Ele mete 21 gols em 29 jogos no São Paulo, meu irmão. Eu vou do Luiz Fabiano. Puta loucura, Que é muito cara. difícil comer. É feijoada e pizza aí, cara. Não tem como. E, assim, eu vou de 9. Você tem que escolher, não vamos falar de enfrentamento. Você tem que pegar um desses dois caras pro teu time. Né? O Vamos cara esquecer o pagou. enfrentamento. Tirar um você tem que Joaquim escolher um dos Pô sem dois. tirar. Eu Tem vou que de tirar. Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. Assim, um voto pra ser criticado, eu voto no Rafinha, né? Como eu gosto, eu vou votar no Rafinha. Não, e tá Certo. valendo. Até porque esse é não, fácil mas até é porque votar. eu já falei, o Rafinha ele tem um elemento que contribui contra, que é, ele não tem uma história forte num clube daqui, de um clube de massa, entendeu? Então o Luiz Fabiano puxa muito por tudo que ele já viveu no São Paulo, né? Mas no Sevilha foi uma loucura também. Mas, Muito bem. mas Ele tem pra mim muito o gol no Sevilha. Rafinha, essa temporada do Rafinha, principalmente a reta final, foi excelente. E não E foi do outro fácil. lado, né? Porque ele jogou de esquerda. Porque E ele não tem foi uma fácil mão, né? exatamente jogar deslocado e principalmente conquistar a confiança do Xavi, que sempre desconfiou do Rafinha. Verdade. Bom, então... Tem muito mérito, Rafinha. 2-1 Luiz Fabiano, tá bom. E pra gente fechar, Adriano e Vinícius Júnior. Bom, Lembrando que é o de 2004, hein? Aí, Esse eu tinha certeza que seria o melhor do mundo. o Adriano. Eu também. Nossa, Nessa tinha época eu certeza, botava tinha fé. certeza. Eu botava muita fé. Eu queria ser ele. de melhor imperador. do mundo é pinico de ouro, né? Que é um absurdo também, né? Que é um Assim, absurdo também. o Adriano, eu não entendia quando ele explode no Flamengo em 2000 e quando ele é convocado pelo Leão, eu falei, por que convocar o Adriano? Tá na cara, né? Como diz o Sérgio Chulapa, pô, ele sou eu 1 bilhão de vezes melhorado, a frase do Sérgio Chulapa, que é o maior artilheiro da história do São Paulo. Falando há pouco do Luiz Fabiano. O Adriano é um absurdo, cara. O Adriano é um absurdo. De novo, é um 9 contra um 11, embora este 11 terminou a temporada e pode ser o melhor do mundo como um 9, né? No Real Madrid. Pô, é duro, hein? É duro, hein? Temos que definir, né? A questão aí é se a gente vai separar clube e seleção. Porque se analisar o que o Vinícius desempenha na seleção, Aí não tem nem conversa. Grande tem saída, como. grande Você sacada pode ir da por Gil, esse né? critério. Por exemplo, é um jogo da seleção. Você tem que escalar um dos dois. Você vai de tem nem Adriano ou Vinícius conversa. Júnior. Gil nos ajudou, Adriano. Adriano. E Ou espero que seja, em breve, nessa Copa América, ele bem, já vire, né? Esse Então, jogo. deu 8-3 e a gente colocou então que hoje o melhor jogador do mundo perdia para um atacante da... Já atacante, quase né? reserva. Ele já estava virando titular Quase na seleção reserva. brasileira. De 2004, hein? Rapaz... não, a gente Mas analisou peraí. aqui a A gente seleção. não falou isso não. Porque você falou É. quase melhor do mundo, sendo que o critério que a gente usou nessa escolha Foi a aí seleção. Foi a seleção. Foi Na o que seleção jogou ele não é na quase seleção. melhor no Ele momento ainda- algum. Tudo bem, mas o fato é, ele é um jogador melhor do mundo. Não, é que não foi esse. Você falou assim, a gente fez isso. Mas não foi o que a gente fez. Não foi o que a gente Entendeu? fez. Não foi nesse... Não foi. eu Não foi. entendi. Não A foi gente o não caminho fez que a isso. gente usou. A gente não fez isso. Eu entendi. A gente deu o subterfúgio. A gente não fez isso. Você acha que vocês não fizeram Para isso? de ser mau caráter, Não, cara. Para de ser apresentador de Não é programa nem esportivo, meio-dia, E o pô. cara já A gente tá não fazendo fez isso isso. já, Ah, tá louco. A gente Então, não fez Apareceu isso. também. Mau caráter. Então eles acabaram de dizer aqui que o Vinícius Júnior Na É, seleção, coloca aí.